Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vamos apresentar a vocês uma nova série aqui no canal, que vai trazer um mergulho profundo em temas que vão prender a sua atenção. Estamos lançando hoje o primeiro episódio do quadro Imersão. Nesse quadro, vamos explorar assuntos fascinantes e complexos, de uma forma que você nunca viu antes, mergulhando nos bastidores de eventos históricos, desvendando mistérios contemporâneos ou examinando culturas e fenômenos intrigantes. Este quadro é a nossa chance de nos aprofundar em cada tema com riqueza de detalhes e uma visão única. Prepare-se para uma nova perspectiva e um conteúdo que vai te prender do início ao fim. Com Imersão, nosso objetivo é não só informar, mas também engajar e provocar reflexões. Cada episódio será uma jornada intensa e envolvente, trazendo insights que vão enriquecer sua compreensão sobre o mundo ao nosso redor. Fique ligado e acompanhe o primeiro episódio de Imersão. Inscreva-se, ative as notificações e vem com a gente nessa aventura. Chegou a hora de mergulhar fundo. Você consegue imaginar como é viver na Coreia do Norte? Deixe-me te mostrar um pouco dessa realidade. Você acorda cedo na região rural empobrecida que chama de lar. Estamos no meio do inverno, com temperaturas em torno de menos 6 graus Celsius. E sua única fonte de calor é um pequeno fogão a lenha, insuficiente para te manter aquecido. Ao tomar o café da manhã, você percebe que tem alimento suficiente para uma refeição que deve durar pelos próximos 3 dias, até que as rações sejam distribuídas. Com sede, você recolhe gelo do rio local para derreter, pois não há infraestrutura para fornecer água encanada. Você bebe e se lava nessa água suja antes de passar o dia todo trabalhando em uma fazenda local. O trabalho é árduo e dura de 12 a 16 horas diárias, pois a agricultura aqui não é mecanizada. Tudo é feito manualmente, ou com a ajuda de animais. No final do dia, você caminha vários quilômetros até a sua casa, já que não há transporte público. E você é pobre demais para ter uma bicicleta. Quem dirá um carro? No caminho, você encontra um rato morto numa vala. Faminto, você leva-o para casa para comer. Enquanto prepara a refeição, a porta se abre e um grupo de soldados entra. Eles saqueiam sua casa, se servem da pouca comida que você tem e vão embora. Você se sente com sorte. Sortudo? Sim, porque eles têm autoridade para te condenar a anos de trabalhos forçados em um campo de trabalho, onde há ainda menos comida, mais trabalho, castigos corporais dos guardas e situações ainda piores. Você lembra de coisas que já fez antes para sobreviver, como preparar sopa com grama e ervas daninhas, extrair grãos do esterco animal ou até mesmo comer o próprio estrume para matar a fome. Mas agora você está exausto, com frio e com fome. Você tenta dormir em um colchão de palha podre, sabendo que amanhã terá que fazer tudo de novo, de novo, de novo, até que não haja mais um amanhã. Se este fosse o seu país, você gostaria de sair, não é? Mas e se não pudesse? Essa é a dura realidade enfrentada por 60% da população empobrecida da Coreia do Norte. Enquanto o país todo luta contra a grave insegurança alimentar, resultante de uma má gestão econômica severa. Mas por que eles não podem sair? E se você estiver no lugar deles, como se sentiria? Bem, fique comigo enquanto analisarmos por que é tão difícil escapar da Coreia do Norte e as únicas 9 rotas de fuga disponíveis. Então, como as coisas chegaram a esse ponto? A República Popular Democrática da Coreia, mais conhecida como RPDC, ou Coreia do Norte, foi fundada por Kim Il-sung em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, dividir a Península Coreana e colocar os dois países em lados opostos, uma rivalidade que continuou na era da Guerra Fria.
A Coreia do Sul alinhou-se com os Estados Unidos, enquanto a Coreia do Norte apoiou a falida União Soviética. Durante esse período, o Norte priorizou os gastos do governo em meios militares, governando a população com mão de ferro. Eles bombardearam seus cidadãos com propagandas ideológicas, exigindo lealdade à dinastia Kim, proibindo a mídia independente e isolando o país do resto do mundo. Quando a União Soviética colapsou em 1991, a economia da Coreia do Norte afundou e seus aliados se tornaram escassos. A produção e a importação de alimentos caíram drasticamente, enquanto uma série de inundações, secas e reformas agrícolas fracassadas ocorreram em 1994. A fome se instaurou no Reino Eremita. Inicialmente, o governo alegou que não havia fome, mas depois admitiu que ela existia, embora afirmasse que apenas cerca de 235 mil pessoas foram afetadas. Na realidade, acredita-se que aproximadamente 3,5 milhões de norte-coreanos morreram de fome nos 4 anos subsequentes, mais de 10% da população. Mesmo assim, a Coreia do Norte não desistiu da guerra contra a Coreia do Sul, continuando a direcionar recursos para suas forças armadas enquanto o país sofria com a fome. Mas até mesmo palavras como fome e inanição foram banidas das discussões, pois implicavam falhas do governo. Aqueles que ousavam falar eram silenciados pela autoridade, muitas vezes sendo enviados para campos de prisioneiros políticos. Isso não melhorou a situação. Durante a pandemia do Covid-19, quando a Coreia do Norte fechou completamente suas fronteiras, incluindo o comércio, as deficiências do governo e os problemas de infraestrutura fizeram com que 10 milhões de norte-coreanos sofressem de fome. Isso significava que impressionantes 41% de toda a população do país estavam subnutridos entre 2019 e 2021. Então, por que não partir? Para começar, o governo norte-coreano tomou ilegal a saída de todos os cidadãos do país sem permissão explícita. Esse tipo de controle visa impedir que seus cidadãos aprendam algo sobre o mundo exterior, permitindo que o governo continue a alimentá-los com propaganda, fazendo-os acreditar que a Coreia do Norte é um paraíso, que a dinastia Kim é suprema e que a vida não poderia ser melhor. Tentar sair em um avião, trem, barco ou até mesmo em um carro pela fronteira, sem a documentação correta, é uma palavra impossível. Agora, qualquer pessoa a quem seja permitido um visto de saída especial, como atleta que compete em torneios internacionais ou funcionários do governo, recebe passaporte que deve ser devolvido ao Ministério das Relações Exteriores ao retornarem. Mas, uma vez que saem, por que voltam? Bem, os norte-coreanos que tentam sair ilegalmente e são capturados enfrentam consequências graves, incluindo trabalho forçado, castigos corporais e prisão perpétua em um campo de prisioneiros políticos. Mas não apenas eles. Testemunho de desertores revelam que até 3 gerações da família de um infrator podem ser presas, punidas e até mesmo executadas junto com eles pelos seus crimes, independentemente de terem sucesso ou não. Podem ser pais, filhos e avós, todos pagando o preço por um membro da família ousar a escapar. Para muitos cidadãos, essa ameaça é um incentivo suficiente para voltar para casa ou permanecer onde estão. Apesar de tudo, algumas pessoas conseguiram escapar. Os desertores compartilharam suas histórias com a imprensa e agências humanitárias, por isso sabemos que é possível. Mas como? Bem, devido à localização do país, existe apenas 9 rotas conhecidas pelas quais os desertores conseguiram escapar até agora. A primeira pode parecer a mais óbvia: atravessar a fronteira da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Embora os dois países ainda estejam tecnicamente em guerra, a Coreia do Sul está promovendo planos de reunificação futura.
Parte desse plano inclui uma lei especial que oferece proteção aos desertores do norte, proporcionando-lhes ajuda incondicional, aulas de idiomas e recursos necessários para se reassentarem. Há apenas um problema: um obstáculo de 260 quilômetros de extensão. A zona desmilitarizada, também conhecida como DMZ, esta é a fronteira mais fortificada e perigosa do mundo, marcada por cercas elétricas, posto de vigia, artilharia, tanques e cerca de 2 milhões de soldados armados de cada lado a todo momento. Lembre-se, esses dois países ainda estão tecnicamente em guerra, e nenhum dos dois está disposto a arriscar uma invasão até que o Tratado de Paz seja assinado. Como tal, esta zona tampão de 4 quilômetros de largura é constantemente patrulhada. E mesmo quando os guardas não estão atentos, qualquer pessoa corajosa o suficiente para tentar a travessia precisa de muita sorte para evitar as 3 milhões de minas terrestres, antipessoais e antitanques enterradas ao longo dela. Embora pouco tentem, alguns como Oh Chong-song conseguem. Em 2017, esse soldado, filho de um oficial militar de alta patente, cometeu um crime grave. Aterrorizado com a punição, ele tomou a decisão desesperada de atravessar correndo a zona desmilitarizada em um carro. Foi perseguido e baleado mais de 40 vezes antes de sair do veículo. Atravessar a fronteira e desabar atrás de um muro baixo do lado sul-coreano, sob o manto da escuridão, agentes sul-coreanos o puxaram para o local seguro e felizmente ele sobreviveu. Embora um soldado em um carro possa desertar dessa forma, um civil a pé não teria a menor chance. Portanto, atravessar a fronteira geralmente é proibido, o que nos leva à segunda rota: passar por baixo da fronteira. Na década de 1970 foram descobertos 2 pequenos túneis, um com 1 metro por 1,5 metros e outros 2 com 2 metros cada, que iam da Coreia do Norte para a Coreia do Sul sob a DMZ. Eles tinham uma armadilha explosiva, aparentemente projetada para permitir a passagem de soldados norte-coreanos. No entanto, em 1978, um desertor revelou a existência de um terceiro túnel que saía a apenas 43 quilômetros de Seul, capital sul-coreana. Em 1990, um quarto túnel também foi descoberto. O método de construção desses túneis é quase idêntico, indicando que foram escavados profissionalmente do lado norte-coreano com a intenção de usá-los como uma rota de fuga, embora inicialmente tivesse alegado que era parte de uma mina de carvão. Acredita-se que existam mais de 20 túneis escavados abaixo da fronteira, mas sua localização exata é desconhecida. Os desertores poderiam usá-lo para atravessar? É possível, considerando que eles têm conhecimento sobre esses túneis. Esses túneis têm mais de 1,5 km de comprimento e atravessam a rocha, ocasionalmente feita de granito, até 240 pés abaixo do solo. Seria necessário um trabalho coordenado de anos para investigar isso, o que parece desafiador, mas não impossível. Os túneis conhecidos estão agora fortemente vigiados em ambos os lados, mas isso não significa que túneis secretos ainda não existam e estejam sendo mantidos em sigilos, para não comprometer os desertores que possam planejar usá-los. Atualmente, nenhum desertor bem-sucedido afirmou ter sobrevivido após passar por esses túneis. Então, vamos além da fronteira. E se tentarmos uma rota diferente? Isso nos leva à terceira opção: o mar. Navegar pelo Mar Amarelo ou pelo Mar do Japão, até a Coreia do Sul. Pode parecer uma alternativa viável, certo? Bem, não exatamente. Primeiramente, muita parte da costa são reforçadas com cercas elétricas. Além disso, a maioria dos desertores é pobre e não tem dinheiro para comprar um barco a motor, o que significa que muitas vezes eles têm acesso a pedalinhos.
Mesmo começando do ponto mais ocidental da Coreia do Norte, ainda seria uma viagem de 96 quilômetros pelas ondas até a costa sul-coreana. E mesmo que você conseguisse dinheiro para um barco e tivesse a capacidade de remar até lá, as patrulhas navais da Coreia do Norte estão bem cientes dessa rota e patrulham ativamente as águas em busca de fugitivos. A partir de um ponto mais ao norte, para evitar a patrulha, é uma opção, mas isso significaria remar cerca de 320 quilômetros até um local seguro. Sem o equipamento de navegação, o mar pode ser extremamente perigoso e imprevisível. Vários barcos foram pegos por fortes correntezas e arrastados de volta para a Coreia do Norte, ou para a China. Espera aí, China? Bem, isso não é necessariamente uma boa notícia. Certamente isso contaria como uma fuga, certo? Não, cara. Não se você for norte-coreano. Embora a Coreia do Norte não tenha muitos aliados, a China é um deles. Por isso, a China não reconhece desertores norte-coreanos como refugiados, mas como os migrantes econômicos ilegais, e os devolverá à Coreia do Norte, apesar de conhecer os horrores que os enfrentarão. E quanto à costa leste? O Mar do Japão é um mar semi-fechado, assim como o Mar Amarelo, mas enfrenta tufões e tempestades frequentes que vêm do Oceano Pacífico. Isso torna a rota mais imprevisível e perigosa. Mas por outro lado, se você se desviar do curso, poderá acabar no Japão, um país que demonstra empatia pela situação dos cidadãos norte-coreanos e que facilita a sua jornada para a Coreia do Sul. No entanto, chegar lá é complicado, pois estamos a cerca de 800 quilômetros do ponto de partida mais seguro. É uma grande distância para sobreviver no mar, especialmente se o seu frágil barco de pesca conseguir se manter intacto. Até agora, apenas 3 desertores foram registrados como tendo cruzado o mar até o Japão com vida. E quanto a nadar ao redor da fronteira? A temperatura média dessas águas é em torno de 12 graus Celsius. Então, assumindo que você não congele até a morte, que as patrulhas de fronteira não o peguem e que você seja um nadador extremamente habilidoso, é possível. Jangadas improvisadas também têm sido usadas com sucesso em alguns casos. Elas são feitas de prancha de madeiras, pneus velhos e até flutuadores de pescas, demonstrando o desespero das pessoas para escapar do regime. E se você não é um nadador experiente e não consegue comprar um barco? Então, e agora? Temos a opção número 4, a fronteira norte. Ao contrário da DMZ, a fronteira de 1.420 km com a China é geralmente menos vigiada e patrulhada, facilitando a travessia. Esta fronteira segue ao longo de 2 rios, o Yalu e o Tumen. O Tumen é normalmente mais raso e de fluxo mais lento, tornando um ponto de passagem mais acessível. No entanto, a maioria dos cidadãos não sabe nadar. Então, a menos que o nível do rio esteja baixo o suficiente para ser atravessado, ele pode arrastar desertores desesperados. Além disso, desde 2003, a China tem instalado e desenvolvido cercas de arame ao longo do rio Tumen, para bloquear as principais rotas de deserção. Áreas como margens mais baixas ao longo do rio Yalu também foram reforçadas com cercas de concreto e arame farpado, com alturas variando de 2,5 a 4,5 metros. No entanto, desde 2011, essas seções são uma exceção, pois o restante do rio não possui cercas e não é vigiado. Assim, se os desertores conseguirem atravessar a água, muitas vezes cruzando-a no inverno, quando o gelo cobre o rio, é possível deixar o país. Em 2020, durante o auge da pandemia, a Coreia do Norte estabeleceu zonas tampão que se estendem cerca de 1 milha a partir da fronteira norte,
transformando-a efetivamente em uma zona DMZ. Os soldados receberam ordem para atirar em qualquer pessoa que se aproximasse do lado norte-coreano, tornando essa rota ainda mais perigosa. E se você tiver sorte e conseguir atravessar, bem, como mencionado, a China envia todos os desertores encontrados de volta para a Coreia do Norte. Por isso, a maioria dos desertores recorre a corretores, contatos chineses que organizam empregos ilegais e alojamentos para os desertores, mantendo-os escondidos do governo chinês. No entanto, isso custa entre 500 a $1.000 para ser organizado. Considerando que o salário anual de um norte-coreano pode ser tão baixo quanto $650, esse valor representa frequentemente as economias de uma vida inteira para um desertor. Isso significa que, ao chegar na China, ele geralmente não tem nada, o que os expõe a grande risco de exploração, de maneira alarmante. O Centro de Dados para Direitos Humanos da Coreia do Norte e o Grupo de Trabalho sobre Justiça Transicional indica que 80% das mulheres refugiadas norte-coreanas acabam nas mãos de traficantes de pessoas, sendo vendidas para se tornarem esposas ou para trabalhos em setores muito mais sombrios. Homens são vendidos como escravos enfrentando uma vida de trabalho forçado, extremamente aquilo do qual tentavam escapar. Confiar nesses corretores é arriscado, mas muitas vezes é a única opção disponível. A China geralmente não é o destino final desejado pelos desertores. A maioria ainda pretende chegar à Coreia do Sul. Muitos desertores se dirigem a Pequim, onde podem buscar ajuda na Embaixada da Coreia do Sul. Embaixadas estrangeiras funcionam como território soberano, o que significa que qualquer desertor dentro dela está protegido pela lei sul-coreana. Se não conseguirem chegar a Pequim, podem tentar alcançar o consulado sul-coreano em Shenyang, Hong Kong ou Xangai, como fez Jong Yo-hee em 2016. Hee utilizou a quinta rota de fuga. Pertencendo à elite, ele era um estudante exemplar de uma família de alto escalão no regime norte-coreano e recebeu permissão do governo para participar de um concurso acadêmico em Hong Kong. No entanto, Hee conseguiu escapar da equipe de vigilância que o acompanhava e pediu asilo no consulado sul-coreano. Ele precisou permanecer lá por mais de 2 meses, enquanto o governo de Pequim processava sua autorização para sair, e acabou sendo extraditado para a Coreia do Sul. Mas se ele fazia parte da elite, por que desertar? Embora a Coreia do Norte ofereça um padrão de vida aceitável para aqueles que ocupam cargos no governo e nas Forças Armadas, ainda reprime interesses intelectuais, religiosos e liberdades políticas. Mesmo que você tenha comida à mesa enquanto o resto do país enfrenta fome, a constante preocupação de que qualquer deslize possa levar a um campo de prisioneiro político persiste. Como resultado, muitos norte-coreanos privilegiados têm tentado desertar nos últimos anos, obter permissão de saída e buscar refúgio nas embaixadas ou consulados mais próximos. Para eles, pode parecer quase fácil. No entanto, a polícia chinesa frequentemente mantém vigilância rigorosa sobre a polícia sul-coreana e outras embaixadas e consulados estrangeiros, prontos para prender qualquer pessoa suspeita de ser um desertor. Portanto, tentar escapar através da China é arriscado. A próxima melhor opção é viajar pela China até um país vizinho e procurar asilo na embaixada desse país. O único problema é a vasta extensão do território, com milhares de quilômetros em qualquer direção. Como você atravessa tudo isso sem documentação oficial de viagem ou dinheiro? Isso nos leva à sexta rota de fuga, a ferrovia subterrânea. Não se trata de uma ferrovia real, mas sim de uma rede clandestina de ativistas que auxiliam os norte-coreanos a se deslocarem pela China. Eles entram em contato com os desertores através de intermediários,
e os acompanham por rotas secretas até o sul. A ajuda inclui transferência entre casas seguras, organização de transporte e comunicação com locais e autoridades para evitar a detecção do sotaque norte-coreano. Tudo isso sem cobrar taxas. No entanto, o trabalho não termina na fronteira. Países como Vietnã, Laos e Mianmar, localizados no Triângulo Dourado do Sudeste Asiático, não são tão amigáveis com os desertores da Coreia do Norte e têm ordem para devolvê-los. A Tailândia, por outro lado, é mais acolhedora. Para evitar a detecção em posto de controle nas fronteiras do Laos e Mianmar, a ferrovia subterrânea orienta os desertores através das densas florestas do Triângulo Dourado até a Tailândia. Lá, eles se entregam à polícia local e são então deportados para a Coreia do Sul. A jornada pode chegar aos impressionantes 4.800 quilômetros, o que é notável quando se considera que a fronteira entre os dois países tem apenas 4 quilômetros de largura. Os ativistas da ferrovia subterrânea arriscam suas vidas para oferecer uma chance de liberdade a outros. Com mais de 700 desertores ajudados a alcançar o sul, a organização se tornou um alvo para o atual líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Em 2001, havia apenas 1.000 desertores chegando a Seul, com o apoio da ferrovia subterrânea. Esse número saltou para quase 2.500 em 2007, levando a uma repressão severa por parte da China, resultando no desaparecimento de muitos missionários. Em 2020, o número de desertores chegava a apenas cerca de 230. Portanto, embora a ferrovia subterrânea seja uma opção, ela não é tão viável quanto antes. Isso deixa muitos desertores enfrentando a sétima opção: atravessar para a Mongólia. Assim como na Tailândia, a Mongólia também demonstra simpatia pelos desertores norte-coreanos e os envia para a Coreia do Sul. Chegar lá representa uma das rotas mais exigentes fisicamente devido ao deserto de Gobi. Este vasto deserto árido, localizado no norte da China e no sul da Mongólia, possui dunas com cerca de 200 metros de altura e temperaturas que podem cair a menos 20 graus Celsius durante a noite. Sobreviver no Gobi é extremamente desafiador, especialmente para desertores pobres, que frequentemente não têm acesso a equipamentos adequados, suprimentos de comidas ou roupas quentes, essenciais para suportar essas condições extremas. A travessia das fronteiras pode ser de aproximadamente 1.240 quilômetros, o que, apesar de ser uma distância significativa, é consideravelmente menor do que os 4.800 quilômetros da rota anterior. Ainda assim, o controle mais rigoroso das fronteiras pela China tem feito com que cada vez menos desertores consigam atravessar o Gobi com sucesso, tornando esta rota mais perigosa do que nunca. No entanto, embora a Coreia do Sul ofereça um programa de reassentamento vantajoso, não é o único país a proporcionar refúgio. Essa é a 8ª rota. Olhar para o oeste. A embaixada estrangeira na China funciona como território soberano, e a maioria das nações ocidentais, como as da Europa, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, reconhece os norte-coreanos como refugiados. Nessas embaixadas, eles podem solicitar asilo. Outra opção é percorrer a longa jornada pela China até esses países, entrar em contato com o agente da patrulha de fronteira e solicitar asilo. No entanto, a Europa, e especialmente o Reino Unido, não têm um histórico favorável em aprovar pedido de asilo. Por exemplo, em 2013, o Reino Unido rejeitou 30 dos 40 pedidos feitos por desertores norte-coreanos. No mesmo ano, a Bélgica rejeitou 99 das 126 solicitações recebidas. Os Países Baixos e a França rejeitaram todos os 128 e 129 pedidos, respectivamente. Essa alta taxa de rejeição se baseia na avaliação de que os desertores não têm um temor razoável de perseguição na Coreia do Sul.
onde os governos europeus acreditam que eles têm o direito de se estabelecer. Por outro lado, o Canadá é um pouco mais compreensivo e tolerante em relação às dificuldades enfrentadas pelos norte-coreanos na Coreia do Sul, devido às barreiras linguísticas e às percepções negativas sobre o país. Em 2016, estima-se que cerca de 970 desertores viviam no Canadá. Embora os Estados Unidos tenham admitido legalmente cerca de 150 refugiados, acredita que cerca de 200 entraram ilegalmente no país após viajar para a América do Sul e cruzar a fronteira mexicana. Mas e se você estiver em uma parte da Coreia do Norte que é fortemente vigiada, sem o privilégio da elite, a capacidade de chegar na fronteira do norte, ou até mesmo de escapar pela DMZ? No entanto, nem tudo está perdido. Existe uma nona saída inesperada e ainda mais arriscada: a terceirização do trabalho forçado. Não é um segredo que a Coreia do Norte mantém seus opositores em campos de prisioneiros políticos, às vezes chamado de instalações de trabalhos forçados. Estima-se que há cerca de 20 desses locais no país, com até 250 mil pessoas detidas. Aqueles considerados com baixo desempenho no trabalho, críticos do regime ou suspeitos de atividades antigovernamentais podem ser enviados para esses campos. Pior ainda, a regra das 3 gerações é aplicada, fazendo com que as famílias inteiras sejam enviadas para os mesmos campos, mesmo que não tenham cometido crimes. As penas costumam ser de prisão perpétua, mas na prática, os detentos muitas vezes não sobrevivem por tanto tempo. A escassez de alimento, roupa e recurso resulta na morte de cerca de 40% dos presos por desnutrição, doenças, congelamentos e acidentes relacionados ao trabalho forçado, que são muito comuns. Espancamentos e punições corporais desumanas são frequentes, como sobreviventes e desertores relatando condições terríveis e tratamentos cruéis dia após dia. Mas isso não acontece apenas na Coreia do Norte. Inacreditavelmente, pelo menos 15 países como Argélia, Etiópia, Malásia, Polônia e Rússia, mais de 50 mil trabalhadores norte-coreanos estão sendo forçados a trabalhar em condições desumanas. Esses trabalhadores são empregados principalmente nas indústrias de mineração, exploração de madeira, construção e têxtil. Esse sistema gera cerca de 2,3 bilhões de dólares diretamente para o regime norte-coreano, enquanto os trabalhadores são forçados a trabalhar até 20 horas por dia, recebendo apenas 150 dólares por mês, valor que frequentemente é desviado para o governo da Coreia do Norte. Além disso, eles têm direito a apenas 2 dias de descanso por mês, recebem comida insuficiente e são vigiados por forças de segurança norte-coreanas. Apesar das condições terríveis, muitos norte-coreanos veem essas oportunidades como uma chance de escapar, não para sustentar suas famílias, mas para buscar a liberdade. Se conseguirem fugir da vigilância dos guardas, não há minas terrestres, cerca de arame farpados ou a DMZ bloqueando seu caminho para a liberdade. No entanto, entrar nesse tipo de trabalho não é algo que qualquer um consegue. Os candidatos são rigorosamente avaliados e selecionados com base na lealdade ao regime. Condições físicas e frequentemente precisam ter uma família com filhos que possam ser mantidos como garantia. Sim, a menos que consigam contrabandeá-los para fora do país, esses familiares se tornam reféns. Isso força muitos a fazer uma escolha cruel entre família e liberdade, uma decisão desumana, mas que às vezes é inevitável. Em 1994, centenas de trabalhadores norte-coreanos, em um campo de extração de madeira, na Sibéria, conseguiram escapar dos campos de trabalho forçados onde eram mantidos. Essa fuga em massa envolveu 150 madeireiros que tentavam chegar à Coreia do Sul. A princípio, a Coreia do Norte desmentiu os relatos, chamando-os de boato e invenção. Foi apenas quando um dos desertores conseguiu entrar em contato com um jornalista na cidade de Vladivostok, no extremo leste da Sibéria, que a verdade veio à tona.
Ele revelou que os trabalhadores tinham seus passaportes confiscados, que não havia russos nos campos e que a segurança norte-coreana os espancava e os mantinha subalimentados. Ele mesmo tinha esposa e família na Coreia do Norte, e soube que sua esposa, cujas rações foram cortadas, recorreu ao mercado negro e foi descoberta. Como punição, ela foi deportada para a região montanhosa com seus 2 filhos. Sem esperança de encontrá-la novamente e sem mais nada a perder, ele decidiu fugir. Não sabemos se ele conseguiu percorrer as 5.000 milhas até o consulado sul-coreano mais próximo em Moscou, e provavelmente nunca saberemos. Essa é a dura realidade enfrentada por aqueles que tentam escapar do regime. Esses são os sacrifícios feitos por trás do arame farpado e da propaganda que oculta o reino eremita. A escolha entre a liberdade, família e sobrevivência é extremamente difícil, e muitas vezes aqueles que buscam a liberdade acabam o pagando com suas próprias vidas. Bom, pessoal, agora que conhecemos todas as opções, se você estivesse na mesma situação, tentaria escapar da Coreia do Norte? Como você faria isso? Deixe suas respostas aqui embaixo nos comentários. E obrigado por assistir. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima imersão.